Nova York, tradicional enclave democrático, enfrenta uma inédita saída em massa de empresas. Gigantes como Tesla, Chevron, Oracle e Charles Schwab deixaram a ultraliberal Califórnia. Isso não é nada comparado ao que está acontecendo em Nova York. Desde 2005, Nova York reduziu o número de empresas da lista Fortune 500 de 125 para apenas 50. Hoje continua. Anteriormente, Nova York abrigava as sedes de 125 das 500 maiores corporações americanas. Agora restam apenas 50. O Texas recebeu 54 desses gigantes financeiros e a Flórida, 22. Sabe a diferença entre Texas, Flórida e Nova York? É muito simples. São estados republicanos, ou seja, não tem marxistas no comando, mas sim burocratas mais ou menos normais. Claro, também são ladrões, mas são mais discretos, mais envergonhados. Essa catástrofe causada pelos democratas aconteceu antes dos nova-iorquinos votarem em Zaheran Mamdani no último novembro. Mamdani, claro, concorreu por uma plataforma democrata socialista, prometendo aumentar os impostos para as corporações e os ricos de Nova York. E desde novembro, o êxodo corporativo que vinha esvaziando Nova York nas últimas 2 décadas só se acelerou. Advogados especializados em mudanças e realocação na Flórida relatam aumento inédito nos pedidos. De acordo com relatórios corporativos obtidos por agências de notícias da Flórida, muitas empresas de Nova York deram entrada na documentação para a mudança. Apenas algumas semanas após a eleição de Mamdani, isso já está sendo chamado de migração Mamdani. É uma quantidade sem precedentes de pessoas e empresas deixando o estado e eles estão saindo oficialmente e não vão voltar. Não se trata mais de cultura nem de geografia e com certeza não é sobre o clima, é uma questão de dinheiro. No final das contas, é uma economia simples e cruel. Se você não sabe, a alíquota máxima do imposto de renda em Nova York é de 10,9%, a terceira maior do país. Mas ainda pior, se você mora na cidade, lá você vai pagar mais, 3,9% de impostos, Nova York. Isso significa que alguém com alta renda paga quase 15% do que ganha ao estado e à cidade. E isso além do imposto de renda federal e outros tributos. Na Flórida, por exemplo, o imposto não é de 10%, mas de 5,5% e não há impostos municipais. Ou seja, como é na Flórida, além dos federais, há também impostos estaduais e municipais. Ou seja, quando somam tudo isso, as pessoas nem ligam para onde pagar. O importante é quanto precisam pagar. Acontece que na Flórida é 3 vezes menos do que em Nova York. E isso foi antes de Mamdani começar a implementar os impostos justos prometidos aos eleitores. Por impostos justos, eles querem dizer ideias fantásticas, uma visão totalmente marxista. Se uma empresa faz algo útil para os cidadãos e os moradores compram muitos de seus produtos e serviços, a cidade vai punir essa corporação aplicando multas. Uma empresa com lucro de $1 milhão paga imposto corporativo. Em Nova York, às vezes é mais alto, com impostos adicionais sobre negócios. Na Flórida, o imposto corporativo é de 5%, com imposto de renda estadual 0%. De acordo com análises, uma empresa que se mudasse de Manhattan para Boca Raton poderia economizar cerca de $7,5 milhões por ano em impostos, aluguel e custos de mão de obra, o que representa uma redução de custos de... E os profissionais de Wall Street sabem disso muito bem. É isso que já tira o sono do prefeito eleito à noite, não é? Cada empresa que deixa Nova York, absolutamente cada uma, leva consigo o que é chamado de efeito multiplicador. Então, os 32 mil funcionários do John Pierpont Morgan, no Texas, não apenas reduzem a base tributária direta de Manhattan, esses 32 mil funcionários não almoçam em restaurantes de Manhattan, não pagam aluguel de apartamentos em Manhattan, certo? Eles não fazem compras nas lojas de Manhattan, não usam o sistema de metrô de lá. Os imóveis comerciais em Nova York estão desmoronando, com a vacância de escritórios em Manhattan subindo e o êxodo em massa agravando a situação, apesar do crescimento de Manhattan por anos. A menor ocupação reduz a arrecadação do imposto sobre a propriedade. É exatamente o que a cidade não precisa, ainda mais se Mamdani quiser cumprir suas promessas.
Eu falo muito e frequentemente sobre a estupidez do socialismo. Estupidez significa a incapacidade de enxergar, até mesmo de refletir. E o que, afinal, vai acontecer como resultado daquela maravilhosa inovação que, na opinião deles, eles inventaram? Mas, na verdade, isso é apenas uma repetição, a mesma coisa que centenas, talvez até milhares de outros já fizeram. Por exemplo, nós, como Mamdani, vamos tirar mais dessa corporação, desse saco de dinheiro, porque, segundo eles, esses sacos de dinheiro já têm muito dinheiro. E nós, pobres, precisamos, e isso nos dá o direito, ou seja, nós precisamos, eles têm, isso nos dá o direito de roubá-los como quisermos. Ok, essa é a filosofia de um bandido de estrada. Eles têm dinheiro em Carite e precisamos, então vamos voar lá pegar deles e cortar, certo? Sim, precisamos e eles têm. Então tiramos dos ricos uma vez, mas os ricos sabem que vai chegar a hora e eles vão voltar de novo, e os ricos vão embora e se mudam para onde tem proteção. E que lá também sejam roubados, como se diz, mas menos e com valores combinados. Agora em Nova York está sumindo quem paga para os cofres da cidade, como disse Simon. Mas a coisa não para por aí. É inacreditável como esses socialistas são burros. Ou seja, cada um dos que foram embora já comeu lá e provavelmente todos os dias comprava em restaurantes, pagava em lojas, pagava pela água. Lá cortava o cabelo com barbeiros locais e a empresa, por assim dizer, comprava centenas, às vezes milhares de itens de bens e serviços de fornecedores e vendedores locais. Mas normalmente quem faz isso são os pequenos negócios, né, que também gastavam esse dinheiro dentro da cidade. De todo esse dinheiro vinham impostos e depois da saída dos ricos não vai ter mais. Mas aí o fio não termina por aqui. A empresa alugava prédios, então a concorrência por prédios e aluguel de espaços era alta e os imóveis mantinham, por assim dizer, um preço muito alto, o que também trazia, aliás, impostos para a cidade. E quando metade da cidade vai embora, os donos dos imóveis procuram inquilinos e compradores dia e noite, mas não encontram. E o que eles fazem? Eles começam a baixar os preços até que apareça um comprador. E se não encontrarem um comprador, eles vão à falência e também não vão pagar impostos nem para a cidade, nem para o estado. Tudo o que falei vale para Texas, Flórida e outros estados republicanos. Continuação. Pois a votação real, senhoras e senhores, ocorre sempre com os pés. Da Rússia, por exemplo, milhões fugiram, sim, milhões chegaram aos Estados Unidos da América, e os russos podem dizer o que quiserem, mas ninguém. Bom, talvez alguém até fuja dos Estados Unidos da América, alguns poucos para a Rússia, mas milhões sonham em se mudar da Rússia para os Estados Unidos da América, só que não conseguem, senão já teriam se mudado imediatamente. Todos? Não, claro, não são todos. Do que os que querem sair dos Estados Unidos da América para a Rússia, ou seja, eles não votam pela Rússia, mas sim pelos Estados Unidos da América. Então quem está indo para Nova York agora? Bem, em vez desses que estão fugindo, quem vai receber assistência, moradia, sopa, drogas e a oportunidade de viver em uma barraca lá? Se ele quiser, pode ir a Times Square desde 1º de janeiro. Mamdani já decidiu e ordenou à polícia que resistisse às agências federais para impedir despejos e incômodos. Ele não falou assim, usou palavras mais rebuscadas, mas todos entenderam. Então, pessoas talentosas, educadas e bem remuneradas estão deixando a cidade, enquanto chegam imigrantes ilegais sem educação, moradores de rua e um monte de pessoas desfavorecidas, muitas vezes perturbadas ou com algum tipo de doença como alcoolismo. Prometeram recebê-los, aquecê-los, deixá-los viver, se recuperar, se relacionar, comer, beber e dormir. Nas ruas centrais e nos parques da cidade, ou seja, o Central Park de Nova York e o Metropolitan Museum, em breve vão se tornar banheiros públicos. E com isso, o turismo na grande cidade que nunca dorme vai acabar. Sim, ainda esquecemos dos advogados que vão correr atrás dos clientes, dos auditores, consultores, psiquiatras pessoais, sem falar nas prostitutas caras e nas videntes. Então, os funcionários de Nova York estão em pânico por causa disso. E isso começou antes mesmo de Mamdani. Adotaram incentivos como benefícios fiscais, aluguel subsidiado e aprovação rápida de licenças, mas nada está funcionando. Representantes empresariais consideram isso apenas um paliativo para um problema estrutural profundo.
O verdadeiro problema não está na falta de incentivos, mas sim no clima geral de negócios. É simplesmente horrível. A questão é que agora vocês têm um prefeito eleito. Um socialista radical afirma que empresários e bilionários são os verdadeiros inimigos e criminosos, prometendo puni-los. Ou seja, você se aproxima de uma pessoa da qual depende o seu bem-estar, a sua prosperidade, e diz para ela: sua cara é torta, eu te odeio, e provavelmente acha, que ela vai imediatamente correr para te ajudar. Continuação. Bem, como os ucranianos e o Trump, absolutamente a mesma coisa. Sim, nós te odiamos, nos dê dinheiro muito inteligente, não é? E o Mamdani faz a mesma coisa, talvez ele... É ucraniano? No Texas não cobram impostos. Continuação sobre a renda. Zero significa zero, Fs, se você entender, e é para lá que estão correndo. Os contribuintes votam com os pés. No final, isso vai além da política. No fim das contas, isso já não é apenas política. Isso não é nada além de triagem econômica. Nova York perdeu sua importância, sua superioridade relativa já há décadas, mas por muitos anos a cidade conseguiu se manter à tona de alguma forma. Sabe, sustentada exclusivamente pela riqueza de Wall Street, essa era acabou? Só no período de 2017 a 2020, 225 mil nova-iorquinos se mudaram para a Flórida, levando consigo 9,2 bilhões de dólares em renda anual. E como a migração de Mamdani está apenas começando, esse êxodo em massa da população só vai piorar. A questão já não é se Nova York vai entrar em declínio, a questão é quão rápido isso vai acontecer e se esse declínio será irreversível. Acho que simplesmente entramos em uma nova era, saímos da era dos couraçados ou porta-aviões para a era de inúmeros drones navais e aéreos que não precisam mais se concentrar em um só lugar, mas vivem onde são bem-vindos e onde é conveniente para eles. A cidade de Nova York já vinha apodrecendo silenciosamente há muitos anos. Cada vez mais eu me afundo na sujeira. Gangues negras correm pela cidade jogando um jogo fascinante chamado Nu. Em russo soa como Virubi Beliaka, que geralmente significa derrubar, sim, derrubar derrubando. Idosos judeus no Brooklyn, Lower Manhattan e Queens. O jogo é muito divertido. Correr por trás e dar um soco no templo de um idoso para que ele caia com o primeiro golpe, depois ainda pode chutar a cabeça dele e sair correndo rindo. Agora não são só gangues negras, mas também porto-riquenhas, venezuelanas, mexicanos e brancos, que chegaram lá graças aos esforços de Biden. Eles são totalmente diversificados entre si. Quando precisam assaltar uma loja, uma farmácia ou tirar o motorista do carro dele. Por isso, em Nova York, eles nem são punidos. Acabaram de soltar da prisão preventiva só neste fim de semana, não sei exatamente como eles chamam lá, mais de 2.000 pessoas criminosas. E em 2025, em Nova York, na cidade, 70 mil pessoas foram liberadas após a prisão e sem punição, enquanto, no mesmo período, 123.300 foram presas na cidade. Ou seja, a polícia prende, leva para a cadeia, naturalmente alimentam, dão água, até dão banho, e depois mais da metade simplesmente é solta. Não sei como eles decidem quem soltar e quem não. Provavelmente, quanto mais escura a pele, mais rápido soltam. Talvez até chamem um táxi para levar. Por isso, em Nova York, o novo jogo favorito se chama Agora Já Não Apague. Então, Belique. E saquei a loja Jubileica, lá tem roupas de grife, vai aparecer tipo 50, 60 ou até 200 pessoas, farmácias também. Então, caras mascarados e com esses, como se chama, não são formões, mas aquilo que eu esqueci o nome, enfim, motoristas, não importa com o que, com algum tipo de barra de ferro, esqueci como chama, sim, e de máscara, com essas coisas nas mãos, quebram tudo, levam as coisas e também martelos. Sim, alguns deles fogem para as vans ou carros de passeio que os aguardam, recebendo pagamento por hora. Um jogo maravilhoso e divertido, mas por algum motivo os funcionários de Wall Street não querem jogar. E até já fazem caretas. Isso, claro, é por causa do snobismo e provavelmente do privilégio branco.
para nós, moradores e não moradores da cidade. Está absolutamente claro, uma coisa está absolutamente clara: é preciso sair de Nova York, quanto mais rápido, melhor. E ninguém vai para lá depois do Ano Novo. Continuação 2026, respectivamente, nem por uma semana ou por um dia. Esse gigante símbolo da América se transforma em uma fossa, e o Brooklyn continua, e o Brooklyn deveria se separar do resto. Nova Amsterdã, organizar uma república própria, a República Judaica do Brooklyn, e colocar postes com arame farpado na fronteira com Manhattan até os próximos encontros.